Vamos começar mais uma sequência de videoaulas. Essa sequência está relacionada à aula 3 da disciplina de Contabilidade Social, e nesse vídeo nós falaremos um pouco sobre o consenso keynesiano e também sobre algumas identidades presentes no sistema de contas nacionais. Vamos lá? Vamos começar falando sobre o consenso keynesiano, e antes de resgatar, de chegar de fato ao que nós estamos chamando de consenso keynesiano, preciso resgatar com vocês alguns itens, algumas características da demanda agregada. Vamos lá? Bom, primeira coisa, vocês precisam se lembrar quais são as variáveis que determinam a demanda agregada: consumo, investimento, gastos do governo e exportações líquidas de importações. Correto? O que significa dizer que essas 4 variáveis determinam a demanda agregada? Vejam só. À medida que, por exemplo, o consumo das famílias se eleva, a demanda agregada também sofrerá uma elevação. De modo contrário, à medida que o consumo das famílias cai, a demanda agregada tende a cair. É óbvio que as outras variáveis também vão se comportar assim, porque a influência, a relação entre elas com a demanda agregada é uma relação direta. Então, nós separamos para facilitar a aprendizagem, para se tornar mais didático, para nós conseguirmos avaliar a influência isolada de cada variável sobre a demanda agregada. Entretanto, na realidade, elas funcionam de forma complementar, todas ao mesmo tempo, de forma concomitante. De forma que, quando nós tivermos uma queda no consumo das famílias, o investimento pode se elevar e compensar essa queda, ou os gastos do governo podem se elevar e compensar essa queda. Mas gravem isso. Quer dizer, essas são as 4 variáveis que determinam a demanda agregada, e também que a queda de uma variável pode ser compensada pela elevação de uma outra variável. Vamos continuar falando agora sobre as exportações líquidas. Veja, a primeira coisa que eu quero destacar com vocês é que quando nós falamos das exportações líquidas, da variável como um todo, x menos m, eu estou falando de uma variável que não é determinada, não é influenciada diretamente pelos agentes internos. Quer dizer, os agentes internos não podem manipular, provocar um aumento das exportações líquidas de importações, por exemplo. Por quê? Veja, as importações, eu concordo com vocês que aqui sim, nós brasileiros, por exemplo, podemos manipular, nós podemos aumentar a importação, podemos diminuir a importação realizada aqui no Brasil. Entretanto, as exportações dependem de variáveis que estão contidas lá no resto do mundo, nos outros países. E o que nós podemos fazer em relação a isso? Nós podemos até tentar influenciar de forma indireta, quer dizer, reduzir os impostos para produtos que são exportados, nós podemos desvalorizar o real e assim por diante. Mas isso não garante que as exportações irão aumentar, e muito menos que elas irão aumentar na forma ou no volume que nós desejamos. Então, gravem que o resultado dessa subtração aqui, que nós chamamos de exportações líquidas, ele não é um resultado que pode ser manipulado ou controlado pelos agentes internos de uma economia. O segundo ponto é o saldo. Quando nós tivermos, olha lá, um saldo positivo, isso significa que nós teremos um estímulo externo à economia. Por quê? Veja, toda exportação, ela implica em uma entrada de dinheiro na economia. Então, quando o Brasil exporta um produto, ele envia um produto ou um serviço, obviamente, e recebe a renda devida à venda desse produto ou serviço. Então, é como se nós estivéssemos produzindo para nos apropriarmos da renda do resto do mundo. Já a importação é o sentido contrário, nós estamos enviando renda para o resto do mundo e recebendo o produto. Então, a importação é um vazamento de renda do sistema interno, enquanto que a exportação é uma adição, uma injeção de renda no sistema interno. Tá bom? Então, quando nós tivermos saldo positivo, significa que nós exportamos mais do que importamos, logo tivemos uma entrada de renda maior
do que a saída. Quando nós tivermos um saldo negativo, nós temos o sentido contrário, né? Quer dizer, em vez de ter um estímulo, nós teremos um desestímulo, né? Por quê? Porque eu tenho mais renda saindo do que entrando. E aí você sabe que renda se transforma em consumo ou investimento. Logo, se a renda está diminuindo, porque ela está indo para o resto do mundo, significa que internamente o consumo e ou o investimento estarão reduzindo. Vamos pegar um caso aqui, o caso da China, tá? Eu não estou aqui, a ideia aqui não é trazer dados, nada, é pegar o contexto geral. Veja que a China passou por uma abertura econômica, né, aí para o comércio mundial, há décadas atrás. Junto a isso, eles desenvolveram aí, né, uma eficiência produtiva relevante, competitiva, e também um desenvolvimento tecnológico. Juntando as três coisas, eles se tornaram aí um player mundial, né, quer dizer, um grande produtor e um grande produtor que pode entregar em qualquer lugar do mundo. Desse modo, eles passaram a exportar muito, né? As exportações se elevaram. Com as exportações se elevando, a renda também aumentou. E eles experimentaram um crescimento econômico expressivo nas últimas décadas, né? Se tornando aí uma das grandes potências mundiais. Então veja que nós tivemos aí um crescimento financiado por meio de capital externo, né? E aí eu falo aqui de capital no sentido de fator de produção, né? Mas vamos lá. Uma outra variável que nós precisamos também avaliar é o governo. Quando nós incluímos os gastos do governo na nossa relação, aqui no determinante da demanda agregada, nós acabamos atribuindo ao Estado um papel muito importante, que é o de definidor do nível de renda econômica. Veja, como os gastos do governo também podem influenciar a demanda, ele também pode ser utilizado para estimular a economia quando outras variáveis não o estão fazendo. Basicamente, o que eu estou falando aqui é o seguinte: nós temos aqui o gasto do governo, e esse gasto do governo influencia a demanda agregada. Logo, quando o gasto do governo sobe, a demanda agregada também irá subir. Se o gasto do governo cai, a demanda agregada também irá cair, certo? Veja, imagine agora um momento de crise. O que ocorre no momento de crise? No momento de crise, nós temos uma redução do investimento privado. E por que o investimento privado diminui no momento de crise? Porque no momento de crise nós temos um elevado grau de incerteza, né? Então, dada essa incerteza, as expectativas, né, para o futuro, ou melhor, o horizonte futuro, né, do retorno do investimento ficam diminutos. Você não consegue ter uma previsibilidade do retorno do seu investimento. E, em função disso, as expectativas caem. Logo, nós teremos a seguinte reação da economia. No momento de crise, o investimento vai cair. O investimento caindo, eu terei uma queda da demanda agregada. Quando a demanda agregada cair, eu vou ter aumento da variação de estoque. Por quê? Porque a economia, né, os produtores, eles tinham planejado anteriormente o aumento da produção, né, baseada aí na demanda efetiva, só que essa demanda efetiva ela não se realizou, né? Então a demanda agregada foi menor que a demanda efetiva e por isso nós tivemos a produção de estoque, né, uma variação de estoque positiva. Bom, a consequência disso é redução da produção, logo redução da renda e uma nova redução do consumo, correto? E aí que vem a pergunta, né? Então, se o investimento está caindo e essa redução do investimento acaba causando uma redução também do consumo, né, no segundo período, no segundo momento, o que nós podemos fazer, quanto economistas, aí, quanto Estado, para tentar amenizar esses efeitos da crise? Porque essa situação aqui está gerando desemprego, né? Quais são as outras variáveis que sobraram? Gasto do governo e exportações líquidas, não é isso? Só que aqui, ó, exportações líquidas, nós já vimos que elas não são totalmente controladas pelos agentes internos. Então eu posso simplesmente excluí-la. Eu não vou conseguir manipulá-la agora, né? Não consigo
fazer com que ela suba o suficiente para compensar essa queda aqui de investimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou induzir a demanda agregada por meio do aumento dos gastos do governo. E aí que vem, ó, como está aqui nesse slide, ó, é sobre o governo que recai a responsabilidade de recuperação da economia. É como se só sobrasse essa opção, tá? No momento de crise econômica. E é exatamente a esse papel do governo que nós chamamos de consenso keynesiano. Por quê? Na época existia um consenso, ou seja, os economistas, né, aqueles envolvidos ali nas decisões do governo, de gestão aí da economia por parte do governo, e os economistas de forma geral, entre eles havia ali um certo acordo, né? Pelo menos na maior parte deles, de que, de fato, no momento de crise, o Estado deveria intervir na economia com política fiscal, gastando mesmo, de tal modo que esse gasto elevasse a demanda agregada e essa demanda agregada fizesse com que a incerteza fosse embora, né? Reduzisse. Com isso, as expectativas aumentariam, os investimentos também aumentariam e o Estado sairia da economia, deixando com que, a partir de então, o mercado se autorregulasse novamente. Tá? Então, por isso, o Estado passa a ser conhecido, né, como o controlador da demanda efetiva. Ou seja, ele precisa acompanhar a evolução da economia para intervir sempre que ela der sinais de depressão por longos períodos. Então, o Estado tem que ficar acompanhando ali os indicadores macroeconômicos, PIB, por exemplo. E assim que ele perceber uma queda na economia, né, aqui embaixo, ele precisa fazer o que? Ele precisa intervir, gastar mesmo, de tal modo, isso numa crise, como está escrito aqui, né, numa depressão por longos períodos, né, não é uma crise qualquer, mas numa depressão por grandes períodos, ele faria uma intervenção de tal modo que, em vez de chegássemos aqui, ó, no vale da crise, nós poderíamos amenizar, suavizar os seus efeitos e voltar a crescer. Esse consenso, né, ele é utilizado até 1970, quando nós temos aí grandes casos de inflação e desemprego, e esses casos de inflação e desemprego são, pelo menos pela maioria dos economistas, passam, né, a ser entendidos como causados por essa intervenção estatal. E a partir de então, essas proposições keynesianas, que antes eram tidas como consenso, passam a fazer parte aí do panteão de teorias, mas já não são mais consenso. Vale lembrar que na nossa crise atual, né, crise aí do coronavírus, boa parte dos países está sim adotando medidas keynesianas, e eu diria para vocês também que essa renda cidadã que o nosso governo está utilizando também pode ser enquadrada aqui. Daremos prosseguimento agora, tratando um pouco sobre as identidades contábeis presentes nas contas nacionais. A primeira identidade dá conta do cálculo da renda nacional bruta. Então, se nós quisermos saber qual o montante total de renda gerada, né, e apropriada pelos residentes, nós teremos que calcular o PIB e dele extrairmos a renda líquida enviada ao exterior. Então, é uma subtração. Essa renda líquida enviada ao exterior, ela é mensurada por meio da subtração da renda líquida, da renda recebida e da renda enviada. Então, nós faremos essa subtração e dela nós encontraremos a nossa RLE. Mas veja, sabermos que existe a renda nacional bruta, né, e que ela é apropriada pelos residentes, não significa que seja de fato a renda nacional bruta como um todo totalmente disponível para consumo e investimento em determinada economia. Nós precisamos, portanto, estimarmos a chamada renda disponível bruta. E essa estimação é feita utilizando a renda nacional bruta e dela extraindo a TUR. O que é a TUR? A TUR é a transferência unilateral líquida recebida. O que significa isso? Significa que nós teremos que calcular a quantidade de transferências unilaterais recebidas e dela subtrairmos as transferências enviadas. E aí nós encontramos a TUR, jogamos aqui, né, nessa equação, e aí encontramos a RDB.
Tudo bem, mas o que é transferência unilateral? A transferência unilateral, ela é tratada como um envio de renda de um país para outro sem uma determinada contrapartida. Então, quando nós realizamos uma transação econômica normal, né, nós compramos um produto e esse produto chega até o nosso país e nós enviamos para o país emissor o dinheiro, né, o valor correspondente àquele produto, idem ao serviço. Quando nós tratamos de transferências unilaterais, nós não estamos comprando nada, estamos apenas enviando recursos ou recebendo recursos. Por que que isso ocorre? Pode ser uma doação, pode ser o parente de alguém que está morando fora, enviou dinheiro, né? Para qualquer outro tipo de transação ser realizada dentro do país, né? Mas ele envia somente dinheiro do país que ele está para o Brasil e assim por diante. A terceira identidade, ela está relacionada às outras duas. Vejam só. Sabendo então que a RNB aqui em cima, né, que ela é dada por RDB mais TUR, eu posso substituir, fazer a substituição aqui, e aí eu encontro PIB igual a RDB mais RLE mais TUR, ok? Quarta identidade, RDB é igual a RPD mais RLG. Por quê? Porque agora nós estamos incluindo o governo. E se o governo está incluso nessa economia, ele também tem parte na renda disponível bruta do país. Então nós precisamos dividir a renda que está de fato disponível para as famílias consumirem e investirem e a renda que está alocada ao governo. Certo, mas o que é RLG? RLG é a renda líquida do governo, que nós calculamos por meio da subtração da renda menos transferências e subsídios. Ok? RPD é a renda privada disponível. E a quinta identidade? A quinta identidade, nós deixamos agora as primeiras 4 identidades de lado, daqui a pouco nós voltaremos a ela, e a quinta ela começa uma nova história. Que história é essa? Vejam só. Imaginando uma economia fechada e sem governo, nós temos aqui a equação de demanda, né, a função demanda agregada, igual a consumo mais investimento. E a função de renda agregada igual a consumo mais poupança. Vejam, se eu igualar as duas coisas, porque nós sabemos, né, que pelas 3 óticas, né, identidades, nós sabemos que a demanda agregada é igual à renda agregada, nós podemos igualar e podemos, portanto, cancelar aqui, cortar o C de consumo, porque nós sabemos que é o mesmo valor, sobrando só investimento e poupança, e essa seria a quarta identidade. Ou seja, existe aí uma equivalência entre investimentos e poupança. E a sexta identidade? A sexta identidade nós já estamos considerando agora o governo aqui incluso no nosso sistema. Então vejam, aqui nós teremos a demanda agregada, agora considerando, além de consumo e investimento, os gastos do governo, vejam só. E a renda agregada, nós temos agora, além do consumo e da poupança, nós temos a renda líquida do governo, ou receita líquida do governo. Igualando as duas coisas, eu posso cortar C, são iguais. E aí eu isolo, né, o I, né, porque eu quero encontrar a equivalência ao investimento. E aí eu vou encontrar esse resultado aqui, olha só. Investimento igual a poupança mais RLG menos G. Isso tudo aqui, ó, que eu estou colocando entre parênteses, é o que nós chamamos de poupança do governo. Ok? SG. Então, vejam só, o investimento nessa economia, ele é financiado por meio da poupança, que agora eu vou chamar de poupança privada das famílias, mais a poupança do governo. As duas coisas juntas eu posso chamar de poupança doméstica, ou seja, é o total de poupança que os agentes econômicos internos a uma economia, né, a um país, estão disponibilizando para investimento nesse mesmo país. A sétima e última identidade, vejam. Vamos voltar agora lá às primeiras identidades que nós vimos, né? As 4 primeiras. Olha lá. Nós sabemos que PIB é igual a RDB mais RLE mais TUR. E também que RDB é igual a C mais S mais RLG, né? Porque RDB é a própria renda agregada. Então nós podemos fazer o quê? Nós podemos pegar todo esse valor aqui, que está entre parênteses,
e substituir aqui na renda disponível bruta. Eu vou ter exatamente essa fórmula aqui, ó. PIB igual a consumo mais poupança mais renda líquida do governo mais renda líquida enviada ao exterior mais TUR. Nós sabemos que a demanda agregada completa, considerando uma economia aberta, né, e com o governo, ela é mensurada por meio do consumo mais investimento mais gasto do governo mais exportações líquidas de importações. Se nós equipararmos as duas funções aqui, ó, nós teremos essa função aqui que eu já posso de cara cortar o C, então corto o C, né? E sobraria investimento, gasto do governo, exportações líquidas, poupança, renda líquida do governo, renda líquida enviada ao exterior e a TUR. Reparem que nós temos aqui agregados internos, que são totalmente manipuláveis pela economia, né, interna, pelos agentes econômicos do país, que é o caso dos gastos do governo, os investimentos internos, né, a poupança, renda líquida do governo, mas nós também temos agregados externos, que são manipulados, né, são controlados pelos agentes do resto do mundo, presentes aí no resto do mundo, os não residentes, que são exportação líquida, renda líquida enviada e a TUR. Vamos isolar isso? Então, agregado interno de um lado e agregado externo do outro. O resultado é esse aqui. Do lado esquerdo, nós temos os agregados internos, do lado direito, os agregados externos. Nós já sabemos que esse valor aqui é nada mais, nada menos que a poupança do governo, SG. E agora, vamos denominar todo esse lado aqui, ó, todo esse lado aqui da equação, como sendo a poupança externa, SE. Olha aqui, ó, SE, tá? Então, se eu já sei SG e sei SE, eu posso reescrever essa identidade da seguinte forma: investimento menos poupança, né? Menos poupança menos SG é igual a SE. Ou, de uma última forma, investimento é igual a poupança doméstica, poupança privada, mais poupança do governo, mais poupança externa. Isso é interessante saber, por quê? Porque por aqui nós já temos a noção de que o total de investimento realizado no Brasil, por exemplo, ele é financiado com a poupança que as famílias realizam, mais a poupança do governo, mais a poupança do resto do mundo. Um outro fato interessante é o seguinte, que se, por exemplo, o governo não tiver uma poupança ou tiver uma poupança negativa, vamos dizer assim, né? Quer dizer, ele gastou mais do que arrecadou, significa que o investimento ele está sendo penalizado porque parte da poupança que estaria disponível para a realização do investimento está indo para custear as atividades do governo. Por outro lado, né, nós estamos dizendo também que o governo não só não está permitindo, não está utilizando, aí, não está fornecendo sua poupança para investimento, como essa economia está dependendo cada vez mais da poupança privada e da poupança externa. Né? E dependendo do caso, nós estaremos reféns aí do resto do mundo. Mas aí é cada caso, né? Veja, se a poupança externa for negativa, né, o SE, nós podemos concluir que ao invés de receber a poupança, é o Brasil que está financiando o investimento em outros países. Então, se SE for negativo, né, tiver um saldo negativo, significa que o Brasil está enviando mais renda, né, mais poupança para o exterior do que está recebendo. Ele está financiando, né, a poupança, né, está financiando, melhor dizendo, o investimento em outros países. É isso e tirem suas dúvidas.